Nesse vídeo, a gente vai resolver um dos exercícios da lista de exercícios, que é resolver uma equação de segundo grau usando Python. Agora, como uma equação de segundo grau pode ter duas raízes reais, uma raiz real ou nenhuma raiz real, a gente vai precisar utilizar uma estrutura de decisão para decidir o que vai fazer quando o delta for diferente de zero ou igual a zero, positivo ou negativo. Bom, a especificação diz, faça um programa que calcule as raízes de uma equação de segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Ele deve pedir os valores de ABC e fazer as consistências, informando o usuário as seguintes situações. Se o A for igual a zero, a equação não é de segundo grau, o programa deve abortar e dizer isso para o usuário. Se o delta for negativo, a equação não possui raízes reais, pode informar isso ao usuário e encerrar o programa. Se for igual a zero, só tem a equação, só informa uma vez. Se o delta for positivo, a equação tem duas raízes reais, informe elas aos usuários. Aqui, quando eu falo raiz, é só raiz real. Aqui a gente já tem o esqueleto normal do programa, que eu sempre coloco para vocês. Tem uma função main, né, def main, e aqui o if que chama esse main. Esse if só vai rodar se você passar justamente esse script para o interpretador. Isso só vai ser verdadeiro quando a gente passa o script para o interpretador. Chamando a função main, roda a função main, terminou de executar a função main, volta aqui para a instrução 21, não tem nada e acabou o programa. Então, acaba o programa nessa hora. Primeira coisa que a gente tem que fazer é receber os dados digitados pelo usuário. Então, vou colocar aqui os prints de acordo e os inputs de acordo. Coloquei os prints e os inputs de acordo. Eu tenho uma variável A que recebe a conversão para ponto flutuante do que for digitado pelo usuário, uma variável B para representar o coeficiente B e uma variável C para representar o coeficiente C. Contudo, o programa pede que se o A for igual a zero, o programa já deve aportar. Então, aqui, antes mesmo de terminar de receber todos os dados, eu já tenho que fazer essa pergunta, eu já tenho que tomar essa decisão, se eu vou continuar ou não o programa. Então, logo depois de A recebe float, agora que eu já tenho o valor de A, eu vou colocar um if A igual a zero, ou seja, se o A não for diferente de zero, significa que o programa não está calculando a equação de segundo grau. Então, se o A for igual a zero, eu vou imprimir print a equação não é do segundo grau e vou abortar o programa. No caso, como a gente está dentro da função main, eu não tenho como sair diretamente do programa. Até tem, usando algumas bibliotecas ou coisas assim. Eu não quero que a gente faça isso, eu vou mostrar uma das formas de a gente fazer isso simples. Simplesmente a função return. A função return diz para o interpretador que quando ele encontra essa função, ele sai da função atual. Quando ele encontra esse comando return, ele sai da função atual e volta para quem chamou ela, da instrução que chamou ela. Como se o main terminasse aqui. Terminou. Em vez de terminar saindo aqui pela linha 26, que acabou o bloco do main, ou seja, acabou o main, ele para agora. Pronto. Encontrei o return, parei. Ou seja, parei de executar a função main. Continua aqui da linha 29 em diante. Do mesmo jeito que o input, o float, o print, todos eles têm seu return lá embutido, a nossa função main também vai ter o dela. Quando você termina de converter o número, você retorna o número, você volta para o programa, para o canto que chamou e continua daí. Ou seja, esse return aqui está fazendo o quê? Está fazendo com que a função main pare de ser executada caso o interpretador chegue nesse comando, porque ele só vai executar esse comando se o A for justamente zero, porque esse bloco aqui ele é o bloco do if, só vai ser executado se esse if for considerado, se a condição do if for considerada verdadeira. Então, caso execute esse return, é porque o A foi igual a zero, a equação não é de segundo grau, pode parar o programa, essa especificação, está dizendo que o programa deve ser encerrado. Então, tudo bem, é o que está sendo pedido, é o que a gente vai fazer. Aqui eu coloquei a instrução que calcula o delta. A gente tem, logo depois de receber os dados e dar uma certa manipulada, porque faz parte da especificação. Eu prefiro receber todos os dados primeiro e depois fazer as manipulações, mas aqui não faz sentido eu esperar para receber B e C quando eu já sei que eu não vou continuar de executar o programa. Aqui eu tenho a instrução delta. Recebe B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tem uma crase aqui que está perdida. Essa instrução vai calcular o delta e a gente vai precisar saber se esse delta é positivo, negativo ou igual a zero para decidir se tem duas, uma ou nenhuma raiz real. Aqui eu já coloquei a estrutura do delta nessa situação. Se o delta for maior do que zero, eu vou executar esse bloco de comandos. Ou seja, aqui eu tenho que imprimir duas raízes reais. Eu vou colocar até um comentário para a gente colocar assim, duas raízes reais. Caso o delta não seja maior do que zero, se esse for falso, aí a gente vem para esse elif. O delta pode ser exatamente zero. E aí o que significa? Ele tem uma raiz real. E caso ele não seja igual a zero, nota que esse else só vai executar quando? Quando esse if foi falso, ou seja, não é maior e não é igual. Se não é maior e não é igual a zero, ele é um número, só pode ser negativo. E se ele for negativo, então é nenhuma
raiz real. Aqui a gente tem que calcular o valor das duas raízes reais, ou seja, eu vou ter x1, que vai ser uma raiz real, e outro x2, que vai ser outra raiz real. Para calcular a primeira raiz real, a gente vai usar aquela fórmula de Bhaskara mesmo, menos b, mais raiz de delta. Como é que a gente calcula a raiz? A gente pode elevar a 1/2. Isso é calcular a raiz quadrada. Tudo isso dividido por 2 vezes a. E x2 vai ser a mesma coisa, só que em vez de ser por mais delta, é menos delta. Eu coloquei essa ruma de parênteses, mas não precisa exatamente. Eu coloquei mais para facilitar a nossa interpretação. Esse primeiro parênteses aqui, ele é necessário, porque a potência tem precedência. Ele faria delta elevado a 1 e dividiria o resultado por 2, depois somaria. Ou seja, eu preciso primeiro dessa aqui, porque ele faz essa potência depois de fazer essa divisão, ou seja, 0,5 aqui. Menos b não precisaria disso, porque esse sinal separado, ele sabe o que está fazendo, o que está acontecendo. Essa divisão e essa multiplicação, eu precisaria fazer isso primeiro, porque senão ele faz essa divisão primeiro, depois a multiplicação. Então, esse parêntese também é necessário. Os parênteses que são necessários aqui são esse aqui, esse amarelinho e o outro amarelinho. Bom, agora que a gente já tem isso, eu vou fazer um print. As duas raízes são, eu vou colocar do jeito sem ser com string formatada e x2. Pronto, esse é um jeito de fazer. Eu coloco o print, os argumentos todos separados com vírgula, o que é string separado do que não é string, porque ele vai precisar converter isso, ele não vai poder concatenar as coisas, então eu posso colocar essas vírgulas aqui, vai dar certo. A outra opção é fazer um x, né? A outra opção é delta igual a zero. Faço só uma variável, então só preciso nomear x aqui. B mais delta, menos delta. Delta é zero, raiz de delta também é zero. Então, vai ficar só menos b mais dividido por 2 vezes a raiz de a. E aí eu vou imprimir. Agora eu vou fazer com a f-string. F, abre aspas simples ou duplas. A string que você quer, a raiz real é. E aí, entre colchetes, a variável que você quer representar. Eu vou colocar aqui um ponto final. E aqui eu também gostaria de colocar um ponto final. Agora vai ficar feio. Não vai dar certo fazer assim, né? Porque se eu botar assim, vai ficar um espaço entre o x2 e esse ponto. E vai ficar feio esse espaço entre esse x2 e esse ponto. E eu poderia fazer diferente, mas aí eu vou ter que botar espaço no meio do caminho. Ou seja, vamos usar f-string aqui também. Era possível fazer daquele jeito, mas como eu quero ponto final, vai ficar mais bonito escrever desse jeito. Fica mais elegante para eu poder botar esse ponto final aqui, porque ele separa a vírgula com troca por um espaço em branco. Então, ficaria um negócio assim, caso eu fizesse do outro jeito. Vamos lá. Agora, nenhuma raiz real, mais fácil que tem, print. Não existe raiz real. Acabou esse programa. Podemos rodar e testá-lo. Vamos testar com algo que a gente saiba quais são as raízes. Primeiramente, vamos testar com zero. Coeficiente de A, zero. É para o programa abortar na hora. Zero. Abortou na hora. A equação não é de segundo grau. Ótimo, porque era justamente o que a gente queria que ele fizesse. Vamos tentar de novo. Agora com coeficiente de A igual a 1. Coeficiente de B, 0. Coeficiente de C, 1. Isso é raiz de x ao quadrado, igual a menos 1. É esse o polinômio que a gente está considerando quando a gente faz isso. X ao quadrado é igual a menos 1, ou seja, eu preciso da raiz de menos 1. A raiz de menos 1 é imaginário, não é um número real. Não existe raiz real, corretamente. Vamos testar com outra coisa. Vamos botar x ao quadrado igual a 1, porque o menos 1 vai passar para o outro lado. As duas raízes são 1 e menos 1. A raiz de 1 vai ser 1 e menos 1, tá certo? Outro tipo, 4, 0, menos 4, que é 4x ao quadrado igual a menos 4, também entra para dar 1 e menos 1. 1 e menos 1, ótimo. Que outro tipo a gente pode ter? Vamos tentar um com 4, 4, menos 4. Aí a gente tem que olhar na internet se isso aqui bate. Eu já olhei, bate. Então, o programa parece executar de forma correta, executou relativamente bem nos testes que a gente fez aqui, parece que funciona bem. No exercício que vocês mandam para mim, vocês ainda vão ter que fazer Python, -m, unit test,
testmain.py para fazer os testes automáticos. Vocês executam esse comando, vocês passam para o interpretador dizer para executar o módulo unit test e passar o arquivo de testes para esse módulo. E aí ele faz os testes todos de forma automática. Aqui dá para ver que o programa até calcula direito, mas não dá para ter certeza que ele calcula seguindo as especificações exatamente. Como, por exemplo, esse ponto final que às vezes eu peço para vocês colocarem, como, por exemplo, a forma de exibir na tela. Tudo isso, apesar do programa às vezes calcular de forma correta, ele não está seguindo exatamente o que foi especificado. Os testes começam a falhar nessa situação. Então, o exercício está pronto. Até a próxima.